Voltamos então, pessoal, com a segunda parte desse nosso quinto Espaço Heráclito, gravado aqui em Chicago, hoje com o tema A Deportação de Deus para Auschwitz. Ao fim do primeiro bloco, vocês vão se lembrar, eu fazia os desdobramentos, as aporias que decorrem da passagem do sacrifício de Isaac, que está presente no primeiro livro da Bíblia, do Velho Testamento, o Gênesis. Bíblia, vamos lembrar, a Bíblia católica, obviamente. Eu quero trazer para vocês aqui uma discussão que, no último texto que eu publiquei no portal Musahara e também no nosso portal Heráclito, o texto de nome Stalin ensina Borges, Jorge Luiz Borges, a ler Dostoiévski, eu publiquei o sacrifício de Isaac ao lado desse trecho aqui, que eu vou ler para vocês, do livro Night, o livro Noite, do Elie Wiesel. Quem é Elie Wiesel? Elie Wiesel é um judeu de origem romeno-húngara que sobreviveu a Auschwitz. Se há um livro essencial a ser lido, entre vários que existem, mas se há um livro curtíssimo, como vocês podem ver aqui, são pouco mais de 120 páginas, ou exatamente 120 páginas, se eu bem me lembro. Se é um livro essencial a ser lido, com uma prosa extremamente célere, com imagens tétricas e vivenciadas, é esse livro Noite, do Elie Wiesel, que eu encontrei aqui num sebo em Chicago. Esse livro é muito especial para mim pelo seguinte: no texto A Paz entre os Escombros, que é o segundo texto de O Evangelho segundo Talião, o meu primeiro filho literário, eu faço menção ao livro do Elie Wiesel, mas não diretamente. À época, eu havia lido um livro da historiadora das religiões, da teórica das religiões, a inglesa, se eu não me engano, Karen Armstrong. E ela havia citado um trecho, justamente o trecho que eu quero ler para vocês aqui. Aliás, não é bem esse trecho, mas ela havia citado outros dois trechos fundamentais aqui do Night, do Elie Wiesel. Lendo esse livro agora, na sua íntegra, aqui em Chicago, eu cheguei a um trecho em que o Elie Wiesel fala da morte do seu pai. Olha aqui, vocês veem um cachorro aqui, ó, latindo, é uma maravilha aqui. O que vocês percebem? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. O vizinho aqui prendeu o cachorro, vamos ver. Vocês estão vendo aqui que tem a bandeira e tem cachorrada, tem tudo ao mesmo tempo, rapaziada. Então, o que nós temos? Nós temos que o Elie Wiesel vai contar como é que foi a morte de seu pai. E eu quero ler esse trecho aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Vou ter que ler esse trecho em inglês e vou fazendo para vocês a tradução simultânea aqui. Vamos lá. I remember that night, the most horrendous of my life. Eu me lembro daquela noite, a mais horrível da minha vida. Eliezer, my son, come here. I want to tell you something. Only to you. Come, don't leave me alone. Eliezer. Eliezer, meu filho, vem aqui. Eu quero dizer-lhe algo. Só para você. Vamos, vem aqui, não me deixe sozinho, Eliezer. I heard his voice, grasped the meaning of his words and the tragic dimension of the moment. Yet, I did not move. Eu ouvi sua voz, pude compreender o sentido das palavras e a trágica dimensão do momento. Ainda assim, eu não me movi. It had been his last wish to have me next to him in his agony at the moment when his soul was tearing itself from his lacerated body. Yet, I did not let him have his wish. Tinha sido seu último desejo, desejo do pai de Eliezer, tê-lo junto a si naquele momento de agonia, no momento em que sua alma estava se dilacerando do corpo. E ainda assim, eu não realizei esse último desejo do meu pai. I was afraid. Eu estava com medo. Afraid of the blows. Com medo dos golpes. That was why I remained deaf to his cries. Foi por isso que eu permaneci surdo aos seus gritos. Instead of sacrificing my miserable life and rushing to his side, taking his hand, reassuring him, showing him that he was not abandoned, that I was near him,
that I felt his sorrow. Instead of all that, I remained flat on my back, asking God to make my father stop calling my name, to make him stop crying. So afraid was I to incur the wrath of the SS. Ao invés de sacrificar a minha vida miserável e correr para o lado do meu pai, ao invés de pegar a sua mão, de protegê-lo, mostrando a ele que ele não havia sido abandonado, que eu estava perto dele, que eu sentia sua tristeza, ao invés de tudo isso, eu permaneci comigo mesmo, perguntando a Deus, pedindo a Deus para que meu pai parasse de chamar o meu nome, para que ele parasse de gritar, de tanto medo que eu tinha de chamar para mim a ira da SS. A SS, como os espectadores do Espaço Heráclito sabem, a princípio foi uma tropa paramilitar que se estabeleceu no regime nazista, uma tropa de choque, de violência, e depois foi incorporada ao Estado nazista com a ascensão do Hitler ao poder em 1933, e teve como uma das funções primordiais a consecução, a administração dos campos de concentração e a consecução da solução final do extermínio dos judeus. In fact, my father was no longer conscious. De fato, o meu pai já não tinha consciência alguma. Yet his plaintive, harrowing voice went on piercing the silence and calling me. Nobody but me. Ainda assim, sua voz supliciosa continuou perfurando o silêncio e me chamando ninguém menos do que eu. Well, the SS had flown into a rage and was striking my father on the head. Ai, meu Deus, a SS havia soltado uma fúria de golpes, estava batendo no meu pai na cabeça. Be quiet, old man! Be quiet! Fique quieto, velho! Fique quieto! My father no longer felt the club's blows. I did. And yet, I did not react. I let the SS beat my father. I left him alone and in the clutches of death. Worse, I was angry with him for having been noisy, for having cried, for provoking the wrath of the SS. Meu pai já não sentiu os golpes, mas eu, sim. E mesmo assim eu não reagi. Eu deixei a SS bater no meu pai. Eu o deixei sozinho os golpes da morte. E pior, eu estava com raiva porque ele estava fazendo barulho, por ele gritar, por ele provocar a ira da SS. Eliezer! Eliezer! Come! Don't leave me alone! Venha, não me deixa sozinho! His voice had reached me from so far away, from so close, but I had not moved. Sua voz me havia atingido de tão longe, de tão perto, mas eu não me movi. I shall never forgive myself. Eu nunca vou me perdoar. Nor shall I ever forgive the world for having pushed me against the wall, for having turned me into a stranger, for having awakened me in the basest, most primitive instincts. Eu nunca vou perdoar o mundo e, consequentemente, Deus, o mesmo Deus do sacrifício de Isaac, por ter me empurrado contra a parede, por ter me paredado, por ter me tornado em um estranho, por ter me transformado em um estranho, por ter despertado os meus instintos mais básicos e primitivos. His last word had been my name, and I had not responded. Sua última palavra havia sido o meu nome, e eu não respondi. Olha, pessoal, vocês veem que há, inclusive no texto, Stalin ensina Borges a ler Dostoiévski, que está publicado tanto no portal Heráclito quanto no portal Muzahara. Esses dois textos eu estabeleço uma leitura do que seria a noção de Deus em função desses dois textos primordiais da modernidade. O que seria
que seria a noção de bondade de Deus em função de um pai que assiste de forma impotente ao assassínio brutal do filho pelos capangas da SS. E mais, como nós poderíamos entender a indústria do Holocausto e a noção de bondade de Deus conjuminadas? Como é possível conciliar um mundo em que os recursos que a modernidade liberou, supostamente para a emancipação humana, se voltam contra as próprias criaturas de Deus? Essa questão, que é uma questão fundamental, é uma questão que rasga, por exemplo, a obra fílmica do cineasta Ingmar Bergman. E vocês veem aqui que o Elie Wiesel faz menção à noção de silêncio de Deus, a noção de que Deus permaneceu em silêncio e assistiu de maneira impassível à morte industrial de seus filhos. Como conjuminar um sentido de bondade, um sentido de onipresença, onisciência, sem atribuir a Deus o fundamento máximo da banalidade do mal, sem destruir e assassinar Deus nos fornos crematórios de Auschwitz, sem deportá-lo efetivamente para os campos de concentração? É essa questão que norteia o nosso espaço Heráclito. E quando, por exemplo, as teologias católicas e protestantes, eu vou colocá-las, eu sei que existem uma série de diferenças entre elas, mas quando a noção de graça, por exemplo, vem à tona com a tentativa de colocar que determinadas pessoas recebem a graça, por exemplo, nós poderíamos dizer, se é que é possível falar sobre isso, nós poderíamos falar sobre graça para o Elie Wiesel, que foi o sobrevivente de Auschwitz, mas como vocês veem, ele nunca conseguiu se perdoar. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, foi e é ainda um grande ativista pelos direitos humanos, pela tentativa de paz no mundo, mas ele não pôde se perdoar. Ele sente a culpa do sobrevivente. E para ele, a culpa do sobrevivente não é uma culpa abstrata, daqueles que ele viu sendo, que não seria abstrata de maneira nenhuma, mas daquele que ele viu sendo encaminhados para as câmaras de gás e depois para os fornos crematórios. Foi o pai dele. Ele assistiu ao assassínio do pai, o espancamento do pai até a morte. Como conciliar isso com uma noção de Deus Pai, de Deus Provedor? Essa é uma questão fundamental. E essa noção de graça católico-protestante, eu diria que é ainda mais imoral do que a presença de um Deus brutalizante. Por quê eu falo isso? Porque como é possível explicar que milhões e milhões de judeus, de poloneses, de russos, de prisioneiros de guerra das mais diversas nacionalidades, e de alemães também que lutaram na guerra, fossem extintos, exterminados, em função de alguns poucos que poderiam contar uma história como essa? Qual seria a logicidade de um mecanismo desse tipo? Essa questão, que parece fundamental a qualquer reflexão que se queira teologizante na contemporaneidade após esses eventos, traz uma noção que para nós tende a ser complicada, mas que faz parte, por exemplo, de reflexões do Marx, quando Marx fala das dialéticas do colonialismo. É bem verdade que o movimento pós-colonialista, ali do pós-Segunda Guerra, vai questionar muito profundamente o Marx nesse sentido, por dizer, por exemplo, que a Inglaterra leva a civilização e aspectos democratizantes para a civilização indiana, para essa civilização que justifica a desigualdade entre as castas, com referência a Deus, ao Deus indiano, ao Deus do hinduísmo, por exemplo. Nesse sentido, Marx vai dizer, em determinado momento, que por mais hedionda que fosse a dominação inglesa, por mais assassínio que fosse trazido ao subcontinente indiano, aquele tipo de sociedade massacrante e anacrônica estava ruindo por conta do contato com a civilização inglesa. Isso que fez com que o Marx fosse extremamente criticado pelo movimento pós-colonialista, sobretudo a partir de um livro fundamental chamado Orientalismo, do Edward Said, que deu aula, inclusive, aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Harvard. É um teórico árabe, vem de países árabes e deu aula aqui nos Estados Unidos. Essa noção que o Marx traz uma dialética entre destruição e construção, que é muito próxima do sentido de revolução, do sentido de que a destruição, o sentido de que o tensionamento do que está posto
pode fazer com que a humanidade se expanda a partir dos seus próprios escombros. E aí nós teríamos que pensar, será possível então pensar, por exemplo, dialeticamente, uma noção teológica a partir da qual o assassínio de milhões poderia fazer com que houvesse um câncer, um celeuma tão forte na memória histórica da humanidade, de tal maneira que o risco do etnocentrismo, o risco do racismo, o risco do extremismo político-social sejam enormes e evitassem uma nova consecução de Auschwitz? Eu venho fazendo essa discussão ao longo do Espaço Heráclito e ao longo dos meus livros, 2 livros literários que eu já publiquei, tanto o Evangelho segundo o Talião quanto o Tiro de Misericórdia, ambos publicados pela editora Universos. Eu venho fazendo essa discussão e tento mostrar a vocês como os germes de fascismo ainda estão presentes em grande medida na nossa sociedade como fundamento da banalidade do mal. Mas aqui eu quero trazer a vocês uma noção de que haveria uma certa instrumentalização dessas mortes em função, por exemplo, da eternidade da alma, para que a humanidade se voltasse e pudesse observar a tragédia que ocorreu. Isso que nos parece tão brutal quanto seria uma possibilidade que o Espiritismo, por exemplo, poderia trazer para tentar mostrar que o homem, diferentemente do homem ajoelhado diante de Deus, como é o homem, que nem sujeito de si é, em função do Deus de Isaac, passa a tomar a rédea de suas próprias ações. E a noção de livre-arbítrio é levada às últimas consequências na medida em que o homem, ou os homens de sociedade, os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, são os responsáveis pela manutenção da sociedade, pela consecução da história. Isso faz com que a velha pergunta sobre onde está Deus, por que Deus vai se distanciando da história, do Velho para o Novo Testamento, da Antiguidade para a Modernidade, isso faz com que nós pensemos sobre a possibilidade de permanência de Deus como uma entidade de totalidade, sem que incorra nas brutais contradições e cumplicidade criminosa com todos os eventos da história. Essa pergunta sobre o mal, sobre a persistência do mal, pergunta que, por exemplo, já poderia ser formulada por um escravo no navio negreiro, se o escravo tivesse condições, fosse alimentado e fosse educado suficientemente para refletir sobre essas questões, que pode ser posta nos movimentos de colonização que massacraram os indígenas e os negros africanos. Pode ser posta nas inúmeras guerras feitas ao longo do século XIX e nessas 2 grandes guerras brutalizantes do século XX. E pode ser posta num tipo de sociedade reproduzida como a nossa, que gera uma riqueza tremenda, que poderia conter o seu ímpeto de consumo, mas nós não vemos no horizonte uma possibilidade dessa contenção e que não consegue ainda alimentar a todos os seus filhos. Nesse sentido, me parece que quando nós jogamos as noções de teologia católico-protestantes contra essa noção espírita da reencarnação, de uma possibilidade de cicatrização do espírito, tendo em vista a consecução do mal como possibilidade de purgação, é uma possibilidade de persistência teológica, mas que também traz muitas contradições e muitas questões para que nós possamos pensar sobre essa noção de Deus na modernidade. É bem verdade, por exemplo, que no Brasil nós assistimos a um boom, por exemplo, de igrejas evangélicas, neopentecostais, ou que ainda há muitos fiéis católicos, ou que no Brasil também há muitos espíritas. A questão é, será que, por exemplo, essas reflexões chegam às igrejas neopentecostais, às igrejas católicas? E eu diria, será que a Federação Espírita Brasileira faz essas discussões ou instrumentaliza completamente a nossa vida aqui, como se nós pudéssemos padecer toda e qualquer injustiça para que o mal anterior fosse purgado? Em que sentido eu falo isso? Para o Espiritismo, a consecução de um mal, a passagem por uma provação, diz respeito a um acúmulo de experiências malévolas de outras vidas, de tal maneira que a noção taliônica de justiça, que faz parte ali desde o Velho Testamento da concepção de Deus, purgue o mal causado a outrem ou o mal causado a si mesmo e a outrem. Então é como se o mal tivesse que ser pago, ser retribuído, na medida em que a cicatrização da consciência, a consecução da bondade, vai purgando, vai purificando o espírito.
pensar isso socialmente é algo que traz uma série de pontos contraditórios e complexos sobre os quais nós já tentamos falar aqui no nosso Espaço Heráclito. Mas é importante mencionar aqui para vocês o quê? Que a nossa discussão tenta se pautar pela tentativa de revivescência de Deus